Olá pessoal, estamos aqui no segundo episódio de 3DG com as mesmas roupas do primeiro. Mesmas roupas do primeiro. A gente gravou tudo no mesmo dia? Não é mentira pra ninguém, todo mundo faz isso. Se você ainda não viu o nosso primeiro episódio sobre Blade Runner 2049, para! Clica no card aqui dessa tela que está aparecendo bonita e assista, e depois você volte pra esse vídeo, porque o primeiro episódio, né, vale a pena. Ou não? Travei. Que é Nexus 1. Volta. E não só isso, você também já deve ter visto Blade Runner 2049 no cinema, né? Mas será que você viu o Blade Runner, o original, algum tempo, recentemente? A gente aconselhou no primeiro episódio, porque pra mim foi incrível. E hoje a gente vai falar de Blade Runner, o original, o de 1982, que deu origem, claro, ao Blade Runner 2049, que tá nos cinemas hoje. Blade Runner é um filme cult. Então, ele é ou ele se tornou? Ele se tornou. Quando ele estreou na época que ET tava nos cinemas. Sim. Se você pensar que naquela época, ET tava dominando as bilheterias, com uma mensagem de esperança, com ET fofinho, criança, tava o início da era Reagan, a economia americana tava começando a ir bem, tudo mais. Aí o Ridley Scott me vem com um filme melancólico, deprimente, claustrofóbico, falando que a tecnologia que tava todo mundo se amarrando, Atari, videogame, o ET vem do espaço, é tudo legal. A tecnologia é um problema, porque vai criar replicantes, androides assassinos. Porra! E o herói é alcoólatra e atira em mulheres pelas costas. Porra, os produtores pagaram por um filme de ficção científica com o Harrison Ford, achando que iam estar indo na onda do Guerra nas Estrelas, e ele me faz esse tipo de personagem. Foi o único fracasso do Harrison Ford naquela início de carreira. Ele tinha colocado Caçadores na Arca Perdida no bolso e depois Retorno de Jedi. E ele tem um fracasso de bilheteria, que é o Blade Runner. As pessoas hoje em dia nem lembram que foi um fracasso. Ele virou cult, porque ele passou a ser exibido nas sessões de meia-noite dos cinemas, e depois por conta do boom do VHS, que também estava surgindo naquela época, né? Todo mundo tinha VHS em casa. Vários filmes ganharam fama por causa da versão em vídeo. Mas vem cá, uma pergunta pessoal minha agora pra você. À vontade, estamos em casa. Você acha que a remasterização lá, o novo corte, né, o Final Cut, você acha que foi pra relançar ele porque ele já tava ficando cult, aí o cult era legal naquela época? Você acha que foi por causa disso? Ou foi simplesmente uma nova roupagem e foda-se? Aconteceu uma coisa, né? O Ridley Scott nunca gostou do produto final, o Harrison Ford nunca gostou do produto final, os produtores não gostaram do produto final, porque afinal foi um fracasso de bilheteria, né? Bateu 92, né? O ano do aniversário do Blade Runner, alguém tinha encontrado um copião é o jargão de cópia do filme, né? Que não tinha o final feliz e não tinha a narração, que ambos eram elementos que os produtores mandaram colocar, porque o público teste não gostou, não entendeu a história, então teve que ter uma narração, e não gostaram também de não ter um final feliz. Então quando eles encontraram essa cópia, o Ridley Scott deu uma mexida nela, colocou a famosa cena do unicórnio, e lançou-se o tal Director's Cut, a edição do diretor de 92. E essa que tá por aí agora circulando como uma versão oficial, na verdade não é nada mais, nada menos do que o corte do diretor, só que agora com cores corrigidas para nossa realidade HD. E algumas cenas ficaram mais violentas. Sabe da cena que o Tyrell morre com o Hunter Hauer enfiando os dedos no polegares dos olhos dele? A edição do Final Cut é diferente. Mostra o... É aggressive. É gore. Quando na edição original só tinha a reação do Hunter Hauer apertando a cabeça do cara. São mudanças cosméticas, mas na verdade apenas atestam, como você falou, exatamente o cult. É um filme que foi entregue, não realizado como o diretor gostou. É o mesmo papo do Lucas, que também não gostou do Guerra nas Estrelas, ele fica fazendo edição especial, mas essa se entende por que das mudanças. Cara, é um filme cyberpunk, muito mais cyberpunk do que o novo. Ele é um conceito de cyberpunk puro, né? Estávamos na década do cyberpunk, né? O William Gibson estava lançando Neuromancer, Exterminador do Futuro também é um filme cyberpunk. A gente estava nesse lance de homem-máquina, assassinos, computadores, recriação de vida artificial, aquele futuro distópico, ruim, né? A humanidade viram números. O próprio protagonista, ele é um detetive dos anos 40, né? Totalmente no ar alcoólatra, vai atrás da dama proibida, a dama fatal, né? A mulher fatal. E ao mesmo tempo, versa sobre tecnologia, recriação de gente. O filme não estreou no momento certo. E por isso ele foi malfadado na bilheteria. Mas falando nessa coisa do estreou no momento certo, eu reassisti há pouco tempo e eu achei os efeitos especiais incríveis, aqueles takes dos carros. Eu achei, principalmente pra época, mas acho que ainda hoje em dia não é uma coisa datada. Não é uma coisa que se sustenta. Mas você vê, quem fez os efeitos especiais do Blade Runner é o Douglas Trumbull, o cara que tem um Oscar por 2001, Uma Odisseia do Espaço. O cara que ia fazer os efeitos especiais de Guerra nas Estrelas, mas mandou o estagiário dele, o John Dykstra. Ou seja, é um cara
visionário, entregou um trabalho que resiste até hoje. Sim, é verdade, cara. É bem consistente. As cenas que necessitam de efeito especial são consistentes, são cenas que você compra elas. E por isso o filme estourou o orçamento. Para você fazer de qualidade, numa época que o computador, que o mouse não criava um carro voando, o orçamento que era 12 milhões de dólares foi para 28. Acho que deu uma estourada aí, Só né? um pouquinho, só um pouquinho mais do dobro. Mas o filme não surgiu do nada. Tem um livro de 1968 do Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Do Android's Dream of Electric Sheep. Bem mais sonoro. Bem mais bacana, né? O livro foi comprado por um ator, né? Hampton Fancher, tinha feito uns faroestes, ele era absolutamente terceira categoria como ator, mas ele comprou o livro, começou a fazer o roteiro, tirou vários elementos do livro do K.D. e começou a tentar vender como um filme de ficção científica com a puxada no ar e investigação, morte de androides. Essa era o barato, esse que atraiu os investidores logo de primeira, que teria uma aventura de ficção científica de um cara que caçava replicantes. Como é que o Ridley Scott entrou nessa brincadeira? O filme ainda não tinha um diretor exatamente fechado, né? Tinha o Dustin Hoffman, acredite se quiser, como o papel do Rick Deckard, que ficou eternizado com Harrison Ford, mas o Ridley Scott, ele estava indo dirigir Duna. Como ele perdeu o irmão, ele precisava mergulhar a cabeça no trabalho para esquecer da tragédia familiar, o Duna ainda ia levar muito tempo na pré-produção, tipo, sei lá, 8 meses, 1 ano e tudo mais. Então ele aceitou o projeto Blade Runner para dirigir, para tirar a cabeça da morte do irmão. E foi assim que, enfim, aconteceu. Só que ele não gostou do roteiro original daquele ator, trouxe um outro cara para coescrever, que é o David Peoples. O que você vê na tela é um amálgama dos dois. Mas é sabido que o Ridley Scott não é nada fácil, não é uma pessoa fácil de lidar. Ele mesmo dizia que a direção de um filme é uma ditadura benevolente. Olha que maluquice isso. Ele era um déspota legal. É, tipo um tirano maneiro, um tirano bacana. Ele veio da indústria inglesa, que tem outras regras, né? Outros costumes. Ele chegou em Hollywood, tudo é sindicalizado. Ele descobriu que ele não podia operar a própria câmera dele aí, porque tem um operador de câmera sindicalizado. Ele esbravejou, reclamou, disse que preferia trabalhar com a equipe inglesa. Isso provocou uma guerra interna lá dentro. Uma guerra interna dentro de um set de filmagem entre duas nacionalidades. Isso é uma loucura, cara. É quase uma guerra fria, quase uma guerra fria. Os caras faziam camisas ofendendo uns aos outros. O clima não foi legal. Ele mandava em tudo. Era super perfeccionista. Ou seja, cronograma não anda. Cronograma não anda, atrasa. E aí 12 milhões viraram 28 milhões. Não, ainda teve treta dele com o ator principal, né? É, porque o Harrison Ford, ele entrou no filme sabendo que o personagem dele era humano. Ele sustentava que, olha, o meu personagem tem que ser humano porque essa história já é muito complicada. Eu sou a âncora pro público. Ele queria humanizar, né? Isso. Queria tornar o elo humano, né? Exatamente, o elo humano. E o Ridley Scott começou aquela piração de que o Deckard também era replicante. Começou a colocar os indícios, né? Pra ele, até hoje, o Deckard é replicante, independente da conclusão que você tira assistindo os filmes. Ele falou o seguinte, numa entrevista recente, quando ele ainda estava preparando a continuação, o Harrison Ford vai voltar ou não? Ele falou o seguinte: olha, ele pode voltar porque os Nexus 6 são... tinham uma vida prolongada. Prolongada, ou seja, e lembra que os replicantes do filme são os Nexus 5. Sim. Então ele assume que a Rachel é uma Nexus 6 e que o Deckard também é. Ele deu isso em entrevista. Isso não quer dizer, se você ainda não viu Blade Runner 2049, se isso está resolvido ou não no filme. Lá ou não. Vai ver, vai tirar suas conclusões. Tem uma cena incrível sobre isso que deixa no ar. Mas no primeiro filme, dependendo da edição que você vira, a primeira, por exemplo, de 82, tá pouquíssimos indícios. Já no Final Cut. No Final Cut, principalmente na cena final do unicórnio ali, fazendo o link, né? Que o Gaff deixa lá o unicórnio, como se o Gaff soubesse que ele era que o Deckard era o que mata mesmo, até porque essa cena até tá também na edição original, mas o que mata é o flashback, do unicórnio. Não, exatamente. Qual é a fixação do Ridley Scott com o unicórnio? Você lembra da lenda? A gente falou do Dustin Hoffman, do Harrison Ford, né? Mas a gente... Como é que rolou essa troca? Como é que foi essa escolha? O Dustin Hoffman estava muito cerebral nas discussões pré-produção, ele acabou sendo afastado, beleza, essas coisas acontecem. Com o Dustin Hoffman de fora, a namorada do produtor na época sugeriu o Harrison Ford. Aí o Ridley Scott, mas também o produtor, foram lá nas filmagens do Caçadores da Arca Perdida, viram que o Harrison Ford era o que eles queriam para ser o Rick Deckard, mas tinha um problema. No conceito original do filme, afinal é um detetive dos anos 40, ele usava um chapéu. Aí caiu o chapéu. Ganhamos uma estrela, mas perdemos o chapéu.
E quando você tem um herói, um personagem foda, com o Harrison Ford como protagonista, você precisa achar um vilão à altura. Foram catar um ator desconhecido, um holandês, Rutger Hauer. Acho que era o primeiro papel forte dele. É, o primeiro que ele entra em Hollywood, né? E ele foi pra entrevista com óculos do Elton John, uma calça colorida colante rosa e uns frufrus. Ele achou que aquilo era o visual compatível com o... E aí ele entrou pra entrevista com o... Ele foi de Twisted Sister. Olha, o termo é politicamente incorreto, foi palavras Ridley Scott. Quem contratou essa bichona? E aí o produtor disse assim, cara, não acredito que você caiu numa peça do ator, né? Ele parece um construto mesmo, né? Parece um replicante. O cara é o sonho ariano, né? O cara alto, louro, com aquele olhar penetrante azul, cara de psicopata. E assim, ele não precisa passar muito, né? Porque ele é aquilo, ele não precisa atuar maravilhosamente bem. Ele só chegava. Ele só chegava, né? Além dele ter feito tudo, ter sido magistralmente um antagonista do Rick Deckard, ele ainda improvisou o diálogo final. Aquilo foi tirado dele. Essa parte é muito bacana. E essa cena final, pra mim, ela é toda incrível, porque inclusive tem uma fala do Garth, cara, que assim, foi um mind-blowing quando eu revi. Na verdade ele tem duas falas, mas uma que foi mind-blowing, cara, que é quando ele vira pro Deckard e fala You did a man's job, sir. Tipo, você fez um trabalho de homem. Ali, cara, quando eu revi, eu falei assim, bicho, tá aí mais uma pegadinha, um easter egg de que o Deckard pode ser um replicante. Na tua visão. É, na minha visão. Se ele for um replicante, ele fez um trabalho de humano. De humano. Aí entram também as teorias de que o replicante vivido pelo Rutger Hauer pega ele quando ele tá despencando, porque ele nota, você também é meu irmão. Só que você não viu a luz, você não entendeu ainda a parada. Mas talvez, já que eu tô me sacrificando, eu te salvo, quem sabe você leva a mensagem adiante. É muito filosófico pros caras que apostaram que estavam fazendo um filme de ação, não do cara que atira na mulher pelas costas. Não importa que você assista, não deixe de ver, especialmente com o Blade Runner 2049 aí nos cinemas. Ah, também não deixe de assistir a gente, né? Não deixe de assistir a gente. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de dar um joinha no nosso vídeo, cara, porque o joinha é muito importante. E comentários. Você já viu Blade Runner? Qual é a versão que você prefere mais? A do diretor, a com a narração? Eu prefiro com a narração. Então, eu preferia da narração, mas eu revi, assim, a narração. Eu gostei pra caramba, eu tô meio dividido, eu tô meio em cima do muro. E eu te digo, eu acho que a versão, hoje em dia, a versão com a narração é uma versão muito óbvia. Sim, ela é pro público entender. Ela é um beabá, ele diz... A cena, toda a majestade do sacrifício do Roy Batty no final, o Harrison Ford explica. É tratar o público como bobo. E foi uma tentativa de tornar o filme palatável e, veja bem, ele fracassou mesmo assim na bilheteria. Às vezes você tenta consertar e piora, né? Isso aí. Acabou? Acabou mesmo? Acabou. Porque a gente já tinha se despedido, então acabou. Tchau, galera.